Nesse vídeo eu vou te falar quais são as 3 coisas que você precisa ter em mente antes de investir em fundos imobiliários. Opa, meu nome é Francisco, eu sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. Antes de tudo, para quem não sabe, fundos imobiliários são fundos de investimento fechados que são negociados na Bolsa de Valores. E os fundos imobiliários, ou FIIs, que se chama na sigla, eles são fundos que investem em imóveis. Portanto, um fundo imobiliário pode ser dono de um ou de diversos imóveis. E ao comprar cotas desse fundo imobiliário na Bolsa de Valores, tu se torna dono de um pedacinho desse imóvel e passa a receber proventos todos os meses. E agora sim, a primeira coisa que tu precisa ter em mente antes de investir em FIIs é ter uma visão de longo prazo. Quando tu vai investir em fundos imobiliários na Bolsa de Valores, tu precisa ter em mente, tu precisa acreditar, pensar que tu está comprando um imóvel físico e que tu vai alugar para alguém. Tu comprou uma casa, um apartamento, tu vai alugar para alguém e tu vai ficar recebendo aluguel todos os meses. Por que eu digo isso? Porque como os fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores, o valor das cotas deles mudam diariamente. O valor que tu paga para comprar para entrar dentro desse fundo, né, que tu paga para comprar as cotas e se tornar dono de um pedacinho desses imóveis que o fundo é dono, elas oscilam diariamente. Então tem muita gente que já entra pensando em ficar comprando e vendendo cotas de fundos imobiliários para ganhar com a diferença. Ou então algumas pessoas até entram com a mentalidade correta de vou me tornar dono de um pedacinho desses imóveis aqui que o fundo é dono e vou ficar recebendo proventos, vou ficar recebendo uma parte desses aluguéis todos os meses. Só que o que acontece? Como o valor muda, digamos que tem um baita ganho. A pessoa quando comprou as cotas desse fundo imobiliário, lá no fundo imobiliário X, estava R$100, ele pagou R$100 e daí passou um mês e as cotas subiram para 120. Daí a pessoa já fica ali com o dedo se coçando, louca para vender, para efetivar esse ganho que ela teve aí na valorização das cotas. Não faça isso. Porque vender só porque subiu não é uma boa justificativa para vender. Primeiro porque toda vez que tu vai vender cotas de fundo imobiliário com lucro, tu vai ter que ficar pagando imposto de renda. Então tu vai ter que emitir e pagar um DARF todas as vezes que tu tem lucro na venda de cotas de fundo imobiliário. Se tu não faz ideia o que é um DARF e nem como que se paga isso, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando na prática como que se emite e paga um DARF de cotas de fundos imobiliários. Então eu vou deixar o link para esse vídeo aqui em cima nos cards. E segundo, porque se este fundo imobiliário for realmente um bom ativo, for um bom fundo imobiliário, o ganho que tu vai ter no longo prazo com esse fundo imobiliário crescendo e tu recebendo cada vez mais proventos vai ser muito maior do que essa mixaria que tu pode ganhar hoje se tu vender a cota com um pouquinho de lucro ali. E também já relacionado com isso, nós vamos para o segundo item da nossa lista, que é um erro que a maioria das pessoas cometem quando vai começar a investir em fundos imobiliários. Um erro que, aliás, se tu ainda não deixou o like nesse vídeo e se inscreveu no canal, caso tu ainda não seja inscrito, com certeza agora tu vai fazer isso. Que é o seguinte: não compre um fundo imobiliário olhando apenas para o dividend yield que ele paga. O dividend yield é um indicador que mostra quanto que determinado fundo imobiliário está pagando de proventos em relação ao valor da sua cota. Então, se por exemplo, tem um fundo imobiliário que está pagando aí 50 centavos por cota todos os meses e o valor da cota atual dele é de R$100, 50 centavos sobre 100 é 0,5%. Então, o dividend yield deste fundo imobiliário é de 0,5%. E tem muita gente que escolhe fundos imobiliários olhando apenas para o dividend yield, porque, né, claro, vai querer aquele que paga a maior quantidade de dividendos para receber a maior quantidade de aluguéis possível. Só que isso pode ser uma baita furada. Por quê? Porque fundos imobiliários que pagam um dividend yield mais alto, normalmente tem um risco maior associado. E um exemplo muito bom disso é o que aconteceu com o fundo XP Macaé. Este é um fundo que tem apenas um imóvel
que está alugado para apenas um inquilino, que é a Petrobras. E no final do ano passado, a Petrobras anunciou que não ia renovar, que não vai renovar o contrato. Então, no dia desse anúncio da Petrobras, a cota deste fundo imobiliário caiu quase 50%, estava em R$100 e caiu para R$50. Claro, ele tinha. Por que muita gente tinha cotas desse fundo? Porque o dividend yield dele era super alto, era tipo 1,5% ao mês. Se eu não me engano, hoje está em torno disso, 1,5% ao mês. Mas quando a Petrobras sair deste imóvel, ele vai ficar vago e vai deixar de pagar proventos para todo mundo que é cotista desse fundo. Por isso que mais importante do que olhar apenas para o dividend yield é escolher fundos imobiliários que tenham qualidade, que sejam bons ativos. E a terceira coisa que tu precisa ter em mente antes de investir em fundos imobiliários é que FIIs não são reserva de emergência. Por que eu estou dizendo isso? Porque os fundos imobiliários costumam ser menos voláteis do que as ações, ou seja, eles variam, eles oscilam menos do que as ações. E eles até são bastante recomendados para quem quer começar a investir na bolsa de valores, mas está com um pouco de medo. O que eu acho uma boa ideia, começar por fundos imobiliários, daí tu vai colocando pouco dinheiro, só para sentir como é que é a variação, só para ver como é que tu recebe os proventos ali todos os meses. Só que o que acontece? Como agora a taxa Selic está muito baixa e a maioria dos investimentos de renda fixa estão rendendo praticamente nada, estão rendendo até menos do que a inflação, tem muita gente perguntando ou até afirmando, dizendo que vai colocar a sua reserva de emergência em fundos imobiliários, porque eles rendem mais e eles são menos voláteis, então serve para reserva de emergência. Mas cara, não faz isso, porque por mais que eles sejam menos voláteis, eles continuam sendo ativos de renda variável, de bolsa de valores. E eles oscilam bastante sim. Em março, logo que começou a pandemia aqui no Brasil, o IFIX, que é o indicador de fundos imobiliários, caiu quase 30%. E cara, ninguém pode se dar ao luxo de ter a sua reserva de emergência cair 30% de uma hora para outra. Por isso que fundos imobiliários não servem para a reserva de emergência. Então, só para recapitular aqui, quais são as 3 coisas que você precisa ter em mente antes de investir em fundos imobiliários? Primeiro, visão de longo prazo. Quando tu vai investir em um fundo imobiliário, pensa que tu está comprando um imóvel que tu vai deixar ele alugado para alguém por anos. Então, sempre pensa em comprar um fundo imobiliário pensando no longo prazo, pensando em ficar com ele por anos recebendo os proventos. Segundo, não compre um fundo imobiliário olhando apenas para o dividend yield, ou seja, olhando apenas para quanto que ele paga, porque isso pode ser uma baita furada. Sempre analise um fundo imobiliário para escolher fundos imobiliários que tenham qualidade, que sejam bem diversificados. E terceiro, fundos imobiliários não servem para reserva de emergência, porque por mais que eles oscilem um pouco menos que as ações, eles continuam sendo ativos de renda variável. Agora me conta aí embaixo o que tu achou desse vídeo e comenta aí embaixo também se tu adicionaria algum outro item a essa lista que eu acabei de passar aqui. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.